Que a paz do nosso Senhor Jesus nos fortaleça nessa manhã, que a graça dele nos renove. Hoje vamos ler Daniel capítulo 12, último capítulo do livro de Daniel. Capítulo 12 de Daniel diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras, cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouvi a voz do homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Capítulo 12 de Daniel nos fala sobre os últimos dias. E eu gosto de colocar como preparação para os últimos dias. A intimidade que Daniel tinha com Deus, irmãos, o levou a discernir três coisas que toda pessoa que tiver intimidade com Deus vai discernir. Três coisas. Primeiro, ele discerniu o seu tempo, ele discerniu o tempo que ele estava vivendo, o nível de guerra, o que Deus esperava dele ali. Ele discerniu o plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus é salvar a humanidade através do Messias, através de Jesus, a pedra que esmiuça toda aquela estátua que representa os impérios humanos na história. E ele também discerniu a vinda do reino de Deus. Qualquer pessoa que tiver intimidade com Deus vai entender essas três coisas. Vai perceber o tempo que ele vive, o plano eterno da salvação em Jesus e a vinda do reino de Deus em plenitude. Porque o Senhor já reina, mas a vinda do reino em plenitude será no dia da vinda de Jesus para julgar toda a terra. E Daniel, como também os outros homens de Deus na história, quando eu falo na história bíblica e na história da humanidade, ele também percebeu que os dias finais, os últimos dias, seriam terríveis. Os homens de Deus na palavra, eles profetizaram acerca dos últimos dias, e todos eles falaram a mesma coisa. Você lê, por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele fala que serão dias difíceis, dias penosos, dias trabalhosos, algumas versões falam assim. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, ele fala que os homens serão escarnecedores, eles brincarão e dirão: cadê a vinda do Senhor? Vocês dizem que ele vem e ele não vem até hoje. 2 Pedro 3, Pedro diz que será assim. Os dias finais serão marcados por escárnio, serão dias como Sodoma e Gomorra. Jesus falou: será como nos dias de Noé. Os homens vão estar bebendo, comendo, e também uma vida
não apenas no pecado, mas uma vida alheia a Deus, casando e se dando em casamento, mas Deus não é primazia. Então, quando fala do final dos tempos, a Bíblia sempre fala que serão dias muito difíceis. Nós precisamos estar percebendo isso. Não é só para saber. Profecia não é só para te informar, ou não é só para você ficar impressionado. Profecia é para que a gente se prepare para a volta do Senhor. Se prepare sabendo que serão dias difíceis. E pelo menos 3 marcas dos últimos dias que eu quero destacar em Daniel 12. Primeiro, serão dias de angústias e impiedade multiplicadas. Angústia e impiedade. Versículo 1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E ainda no versículo 1 de Daniel 12 diz: haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. O mundo já passou por momentos muito difíceis. Quando Jerusalém foi invadida e destruída no ano 70 depois de Cristo, irmãos, foi um derramamento de sangue terrível. As guerras travadas na história, sejam as antigas guerras, sejam as guerras modernas, foram dias terríveis, mas a Bíblia diz que os últimos dias serão os piores dias da face da terra. E não só marcado pelas guerras, pelos terremotos, pelos tsunamis, que nós já temos visto, e nós veremos, mas angústias também fala do estado de alma do ser humano. Porque lá em 2 Timóteo e 1 Timóteo também, Paulo fala que no final dos tempos, os homens serão amantes de si mesmos, primeira característica, desobedientes aos pais, irreverentes, ingratos, inventores de males, 1 Timóteo diz isso. Então, a angústia vai crescer não só do lado de fora, mas as pessoas vão estar com a alma adoecida. Nunca ouvimos falar de tanto suicídio. Lá em Apocalipse dizia isso, que os homens procurarão a morte e não encontrarão. Amado, isso é um sinal, não para a gente ficar apenas observando e falando, mas para a gente se cuidar, para a gente cuidar do nosso espírito, alma e corpo. Mesmo sendo do Senhor, nós precisamos ter atenção e cuidados intencionais para com a nossa vida, para que a gente preserve a plenitude do Espírito Santo, a vida abundante de Cristo em nossa vida, para que a gente possa fazer diferença nessa hora. Mas serão dias difíceis, dias penosos. Lucas capítulo 21, Jesus descreve, a escatologia de Jesus é incrível, quando ele fala que os homens ficarão perplexos, assustados, mas ele diz: orem, vigiem, para que vocês fiquem de pé no dia da vinda do Senhor. Então, amado, não é porque os dias são maus, que nós devemos viver uma vida aquém do propósito de Deus. Quando a Bíblia avisa, a Bíblia está dizendo o seguinte: se prepare, busque a presença do Senhor, para que você viva nesse tempo, mas não de acordo com a angústia e as dores que este tempo trará, mas que você viva cheio do Espírito Santo, nos tempos que Deus permitir que você viva. Em segundo lugar, os dias finais, Daniel ouve isso, assim como outros profetas, serão dias de multiplicação do conhecimento e do saber. Os irmãos perceberam isso aí no versículo 4? É um texto bem conhecido. Diz o seguinte: quanto a você, Daniel, encerre a palavra e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. A gente sabe que o conhecimento, ele é gradativo, que a humanidade vem acumulando saber durante a história, mas, amados, nunca houve uma multiplicação de sabedoria, de conhecimento, de ciência, como nos últimos 100 anos. Há pelo menos um século atrás, um grande homem inteligente, Isaac Newton, ele disse que chegaria o dia que o homem percorreria a incrível velocidade de 60 km por hora. Ele falou isso há séculos atrás. E Voltaire, um grande homem também, muito sábio, disse para ele que ele era louco de imaginar isso, que isso jamais aconteceria. E hoje, a gente sai daqui, em uma semana você viaja daqui para o Japão, volta, e no final da semana você está em casa fazendo uma refeição com a sua família. Conhecimento tecnológico assusta a todos nós, até os mais novos entre a gente que nasceu debaixo desta geração do avanço tecnológico, se assusta com a capacidade científica que o homem está desenvolvendo. Daniel capítulo 12 diz isso, que isso aconteceria, o conhecimento se multiplicaria, os homens correriam de um lado para o outro. Amados, nós vivemos os finais dos tempos, nós vivemos os dias finais.
Pode durar 10, pode durar 100 anos, pode durar até 200 anos, não sabemos. Mas nós vivemos os sinais dos últimos dias multiplicados, comparando com qualquer outra geração, de maneira impressionante. Nós vivemos os dias da multiplicação do saber. O texto fala aí, e em terceiro e último lugar, que a terceira e última marca dos últimos dias é que também serão dias de santificação, de salvação e de pregação do Evangelho. Quando a Bíblia fala do final dos tempos, não fala só dos aspectos negativos. A gente que às vezes vê só esse aspecto, por medo, por às vezes gostar de coisas que nos impressionem. A Bíblia não foi escrita para nos impressionar, mas para nos preparar, para nos fazer reconhecer que Deus é soberano, para nos fazer participar dos projetos e propósitos de Deus na terra. E olha bem o texto, primeiro logo no versículo 1, diz aqui que Miguel, o grande príncipe, defensor do povo de Deus, vai se levantar. A Bíblia só fala o nome de 2 anjos, o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. E Miguel é chamado de príncipe do povo de Deus, ou seja, do povo. Isso inclui o Israel natural salvo e os gentios que foram salvos, ou seja, a igreja ela é feita de todos os povos que foram lavados pelo sangue de Jesus. Isso inclui judeus e gentios. Então Miguel é príncipe do povo de Deus, da igreja do Senhor. Diz que Miguel vai se levantar, ou seja, Deus não vai permitir uma batalha além da graça que Ele vai dar ao seu povo para viver na presença dEle em qualquer tempo ou época. O texto fala então de grande tribulação, e alguns até pegam esse texto onde se calcula alguns números. Nós não vamos entrar nesses aspectos para poder falar que a grande tribulação vai durar 7 anos. Há outras linhas teológicas que acreditam em 3 anos e meio de tribulação e o arrebatamento no meio desses 3 anos e meio. O que importa para nós é que a igreja do Senhor jamais teve medo de grande tribulação, porque a igreja do Senhor sabe que o Senhor estará com ela em todos os momentos que ela passar. E aí, só para a gente enfatizar, olhe comigo, versículo 1 ainda, ele diz assim, ó, haverá angústia como nunca houve, mas naquele tempo, versículo 1, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achar inscrito no livro. Amado, se o nosso nome está escrito no livro da vida, se cremos em Jesus, nos rendemos a Ele, o nosso nome está escrito no livro da vida, esses dias finais serão dias também que Deus vai nos preservar, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos guardar, Deus vai nos abençoar. Serão dias de santificação. Basta olharmos para o versículo 9, onde diz, siga o seu caminho, Daniel. Essas palavras estão encerradas até o tempo do fim. Aí o versículo 10, olha o que o anjo está falando. Os irmãos lembram que essa revelação começou no capítulo 9, 10 e 11. O anjo está dizendo para ele, muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Então, ao mesmo tempo que o final dos tempos multiplica essa iniquidade, o povo de Deus vai estar se santificando mais, se consagrando mais, orando mais, vai ter um remanescente do Senhor que não vai se contaminar, que quanto mais perceber a sujeira e a iniquidade, mais vai querer se santificar, se purificar e se consagrar, e não arrumar a desculpa que está tudo tão ruim que eu não vou à igreja, eu também não vou buscar Deus, porque eu me decepcionei. Isso tudo é orgulho, isso tudo é o homem arrumando desculpa para não temer a Deus. Porque quando a gente olha para o Senhor mesmo, quando a gente conhece o Senhor e de fato quer viver com Ele, até a iniquidade que a gente vê lá fora nos desperta ainda mais para estar se escondendo no esconderijo do Altíssimo, se fortalecendo na congregação dos santos, se santificando ainda mais por amor a Jesus e para nos proteger, nos guardar da impiedade que cresce assustadoramente. Então serão dias de santificação, salvação, o texto fala que o povo estará sendo salvo, e serão dias de pregação do Evangelho. Irmãos, é importante lermos Mateus 24, de 12 a 14, da maneira correta, porque Mateus 24, de 12 a 14, o Senhor Jesus diz o seguinte: o amor vai se esfriar de quase todos. E alguns param aí e dizem isso, o amor está se esfriando. Tem pessoas que usam esse texto para poder justificar as suas feridas, a sua rejeição, por às vezes está sendo decepcionado pelas pessoas, mas o texto também diz em Mateus 24,
no mesmo contexto, o amor se esfriará de quase todos, mas o evangelho, este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Enquanto muitos esfriarão no amor, muitos estarão se incendiando do amor de Deus pelas nações, pelas almas, pelas vidas, e vão pregar o evangelho vai alcançar todas as nações da terra. E a palavra nações em Mateus 24 não é país, é etnia, ou seja, há etnias do Brasil que precisam ser alcançadas, há etnias na América Latina que precisam ser alcançadas, há etnias escondidas, povos pequenos que têm a sua cultura, língua, idioma próprio, que precisam ser alcançados, e eu tenho uma boa notícia para dizer: eles serão alcançados. A questão não é se eles vão ser alcançados, é se você quer participar disso, porque Deus vai levantar uma igreja que vai orar e vai investir e vai se dispor a ir aos lugares não alcançados ainda pelo evangelho. Isso é característica do final dos tempos, e o movimento missionário está crescendo nos últimos anos novamente sobre a terra. É o agir do Espírito Santo. Nós olhamos às vezes para a igreja e ficamos preocupados, porque ainda há grande parte da igreja, não só no Brasil, mas ainda dormente, ainda preocupada mais consigo mesma. Mas, amado, há uma parte da igreja que o Senhor está despertando, que está indo pelos ribeirinhos do Amazonas, que está adentrando pelas tribos indígenas, pelos quilombolas, que está indo para o sertão nordestino, e está entrando na Ásia, está entrando em países islâmicos. O Senhor está levantando o seu povo. Sabe o que é maravilhoso na Bíblia? Basta uma palavra do Senhor. Se ele falou: haja luz, e houve luz. E quem é filho de Deus, e quem é virgem, prudente, sábia, que tem o azeite, se o Espírito Santo falar, vá, ele pega as coisas e vai, porque ele vai obedecer ao Espírito Santo. Final dos tempos, serão dias difíceis, penosos, serão dias onde a sabedoria, a ciência vai crescer, a velocidade vai aumentar, mas também serão dias de salvação, de santificação, serão dias de pregação do Evangelho, e dias de perseverança dos santos, como conclui Daniel 12, versículo 13, quanto a você, Daniel queria saber o tempo. Os discípulos em Atos capítulo 1 perguntaram: quando será o tempo? E Jesus falou: não vos compete saber, nem o Cronos, nem o Kairos, é a expressão que Jesus usa no grego, nem o tempo cronológico humano, nem o Kairos, nem o tempo de Deus, tempos ou épocas, que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Todas as vezes que os servos de Deus perguntam sobre o tempo, o Senhor sempre responde sobre a dependência dEle e a capacitação dEle para que a gente pregue o Evangelho a toda criatura. Amado, a mesma Bíblia que diz que tem dias que são maus, diz que Deus é bom em todo o tempo. Então nós vivemos os últimos dias, nos aproximamos da volta de Jesus, que nós possamos ouvir o que Daniel ouviu: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, persevere. Lá em Apocalipse fala aquele que quer perseverar até o fim, não é assim que está no livro da Revelação? Será salvo. E ele diz: você descansará, Daniel, que coisa maravilhosa, e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. O texto de Daniel 12 fala da ressurreição, do dia do juízo, que é essencial na pregação do Evangelho. Haverá uma ressurreição de todos, justos e injustos. Os que são do Senhor ressuscitarão para a vida eterna, os que rejeitaram a Jesus ressuscitarão para a vergonha e horror eternos. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Mas o que termina dizendo é tremendo, né? Você vai se levantar para receber a sua herança. Há uma recompensa para os fiéis. Por isso a igreja do Senhor Jesus passará pelos dias mais difíceis na terra, mas pregando o Evangelho, se santificando ainda mais, amando e esperando a vinda do Senhor, porque a nossa recompensa é eterna, os nossos galardões são eternos. Nós não vivemos para a terra, nós vivemos como Hebreus capítulo 11, aqueles heróis da fé. A Bíblia diz que eles esperavam, almejavam a pátria superior, a cidade celestial, que o Pai está reservando para nós. Esta é a vida dos verdadeiros filhos de Deus. Quais foram as últimas palavras de Jesus registradas na Bíblia? Eu gosto muito de sempre lembrar disso com os irmãos. Às vezes a gente pensa que foi ide por todo mundo, pregar o Evangelho.
Ou então em Atos, recebereis poder ao descer sobre vós. Mas as últimas palavras de Jesus estão registradas em Apocalipse 22, 20. São as últimas palavras de Jesus registradas nas Escrituras. Apocalipse 22, 20. Jesus conclui dizendo: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. As últimas palavras do nosso Senhor é: eu venho sem demora. A igreja que ouve o Espírito Santo estará todos os dias se preparando para a volta de Jesus, se preparando, obedecendo a palavra, amando, perdoando, se santificando, buscando viver uma vida semelhante a Jesus. E só vivemos assim, dependendo do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, obrigado pela palavra que o Senhor tem nos dado, o alimento espiritual através das Escrituras Sagradas. Obrigado porque a revelação do Senhor através do profeta Daniel nos fortaleceu, nos edificou no início deste ano. Nós oramos, Pai, que possamos continuar mergulhando na Tua palavra dia a dia e nos preparando para a vinda do Senhor. Pai, nós oramos que pela Tua graça e misericórdia o Senhor nos dê a alegria, a honra, o privilégio de sermos parte daquelas 5 virgens prudentes, sábias, que aguardarão o noivo, que terão o azeite e as lâmpadas acesas, que não estarão sendo distraídas nem mesmo por aqueles que não querem o azeite, mas que estarão esperando o noivo, amando a vinda do noivo. E enquanto o Senhor não vem, amado Senhor Jesus, inunda-nos, incendeia-nos com o amor pelo Senhor e o amor pelas nações, o amor pelos perdidos que estão perto da gente, mas o amor por aqueles que ainda não ouviram o Evangelho do Reino, mas vão ouvir, e muitos se converterão a Ti, muitos se renderão a Ti, até o dia da Tua vinda. Nos fortaleça, Pai, e nos prepara para o dia da Tua vinda, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.